Nos últimos tempos, temos falado muito sobre heresia, e não o canal necessariamente, mas você que está dentro da rede social, dentro do Instagram, do Twitter, tem visto muito uns chamando uns aos outros de herege. E provavelmente você já procurou o que é heresia. Agora, você sabia que muitas dessas heresias praticadas hoje não vêm de hoje, mas de muito tempo atrás, que já foi combatida pela igreja, mas muitas vezes pela nossa incompetência em buscar pelo estudo histórico da igreja e daquilo que já foi combatido para evitarmos erros antigos, nós não conhecemos. E hoje eu queria apresentar para vocês as principais heresias, que são heresias antigas, mas têm se tornado problemas modernos. Jesus enquanto Filho de Deus encarnado tinha apenas uma natureza? A resposta é não. Mas eu vou te mostrar onde nasceu essa heresia. Os ensinos de Eutíquio eram populares em algumas regiões da primeira metade do século V. O eutiquianismo começou com uma asseveração de que o corpo de Jesus não era idêntico ao nosso, fora especialmente criado para a missão que veio cumprir. Essa teoria criou a possibilidade, segundo Eutíquio, de combinar os aspectos humano e divino entre si para criar uma só natureza, ao invés de duas. Por isso, na encarnação, Jesus era uma só pessoa, com uma só natureza, uma humanidade deificada, diferente de qualquer outra humanidade. Esse ensino foi examinado pelo Concílio de Calcedônia, em 451 d.C. Sem demora, reconheceram que a natureza de Cristo era a questão principal em jogo aqui. O concílio utilizou-se da terminologia criada em Niceia de que Cristo era homoousia com o Pai para refutar o ensino de Eutíquio. O concílio asseverou que Jesus é homoousia emin, que significa ter tido ele, na sua humanidade, a mesma existência ou essência que nós. Talvez pareça uma conclusão radical, mas é necessária à luz de vários textos bíblicos, dos quais Hebreus 2, do 17 ao 14, é um dos mais importantes para isso. Essa nítida defesa da humanidade de Cristo, ao lado de uma afirmação igualmente clara sobre a sua divindade, indica que os membros do concílio estavam dispostos a manter as tensões e o paradoxo da revelação bíblica. E realmente a cristologia de Calcedônia tem se mantido no cristianismo como baluarte da ortodoxia nesses últimos 15 séculos. Mas agora, me diga você acha que já é uma questão vencida ou você vê que existem irmãos e irmãs que insistem em tal heresia por não saberem? Deixe aqui nos comentários e vamos para a próxima heresia. Apolinário de Laodiceia viveu durante quase a totalidade do século IV. Por isso, acompanhou em primeira mão a controvérsia ariana, que nós vamos falar mais tarde. Participou da refutação de Ário e comungava com os pais ortodoxos de seus dias, inclusive Atanásio. Nos seus anos de maturidade, dedicou-se à contemplação da pessoa de Cristo, segundo a premissa filosófica de que dois seres perfeitos não podem se tornar um só. Acreditava na definição da divindade de Cristo, de conformidade com o credo de Niceia, mas sustentava que Jesus, como homem, teria espírito, alma e corpo. Acrescentar a essa pessoa a divindade completa do Filho resultaria num ser de 4 partes. Uma monstruosidade, segundo Apolinário. Para ele, a solução era esta. O Logos, representando a divindade total do Filho, substituiu o espírito humano no homem Jesus. Esta foi a maneira como Apolinário reuniu o divino e o humano em Jesus. Para compreender a cristologia de Apolinário, é necessário reconhecer sua teoria sobre a natureza humana. Ele acreditava que o ser humano consistia de um corpo, o cadáver, a carne, uma alma, o princípio vital que animava, e um espírito, a mente e a vontade da pessoa. Segundo o ensino de Apolinário, a mente de Jesus era divina e não humana. Mas seria este o Jesus apresentado no Novo Testamento? Os pais ortodoxos levaram essas perguntas a Apolinário. Quando este se recusou a mudar de posição, convocou-se o Concílio de Constantinopla em 381 d.C. e os ensinos de Apolinário foram refutados. Tal discussão, sem dúvidas, levanta uma importante questão a respeito de Jesus. Possuía ele uma mente humana? Vários textos bíblicos parecem relevantes quanto a essa questão. Então vamos para um deles. Em Lucas 23:46, lemos que no momento da sua morte, clamando Jesus em grande voz, disse:
Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Fica evidente assim que o espírito era um aspecto da existência humana de Jesus, que volta a Deus por ocasião da morte. Em Hebreus 2:17 diz: por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Agora, me diz você, essa também é uma heresia que você já ouviu algum irmão falar na sua comunidade? Ou não entende essa composição do Senhor? Deixa aqui sua experiência nos comentários e vamos para a próxima heresia. Jesus como homem trazia Deus em si mesmo? Os ensinos de Nestório eram populares em algumas regiões do mundo no início do século V. A controvérsia começou quando Nestório considerou falha na doutrina da igreja com respeito a Maria. Posto que o Concílio de Nicéia havia asseverado a plena divindade de Jesus, tornou-se necessário explicar a situação de Maria ao dar à luz o Messias. A igreja nos dias de Nestório utilizava-se, e com razão, da terminologia Theotokos, que significa quem deu Deus à luz, para descrever Maria. Nestório reagiu a essa terminologia e ensinava que Maria deveria ser chamada de Christotokos, que significa quem deu Cristo à luz. Sustinha que somente Jesus deveria ser chamado Theotokos, no sentido de quem leva Deus em si. Essa terminologia era importante para Nestório porque desejava representar Jesus como o homem que trazia Deus em si mesmo. Nestório ensinava que o Logos, como deidade completa, habitava no Jesus humano de modo semelhante ao que o Espírito Santo habita no crente. Dessa maneira, Nestório mantinha certa distância lógica entre a humanidade e a divindade. O que as mantinha ligadas era um elo moral fornecido, segundo Nestório, pela perfeição de Jesus. Os ensinos de Nestório foram examinados e rejeitados pelo Concílio de Éfeso, que se reuniu em 431 d.C. O concílio definiu que a doutrina a respeito de homem que trazia Deus em si mesmo forçava uma cunha de separação entre a natureza divina e humana, que o elo moral não poderia ligar suficientemente. Em última análise, Nestório reduziu o valor da natureza divina mediante a negação da união pessoal entre as naturezas. Vamos para a próxima e última heresia desse vídeo nesse momento. Lá no início do século IV, um homem chamado Ário, como eu disse que falaria com vocês, propunha com vigor os seus ensinos, e muitas pessoas acreditavam neles. Seus ensinos talvez sejam melhor entendidos se listados em 8 declarações que se encaixam logicamente para compreendermos a sua heresia. O arianismo é o nome dado à linha de pensamento desenvolvida por Ário no século IV. Ele pensava da seguinte maneira, muita coisa, né? Número 1, a característica fundamental de Deus é a solidão. Ele existe sozinho. Número 2, dois poderes habitam em Deus, o verbo e a sabedoria. Número 3, a criação foi levada a efeito por uma substância independente, que Deus criou. Número 4, a existência do Filho é diferente da existência do Pai. Número 5, o Filho não é verdadeiramente Deus. Número 6, o Filho é uma criação perfeita do Pai. Número 7, a alma humana de Cristo foi substituída pelo Logos. Número 8, o Espírito Santo é uma terceira substância criada. É isso mesmo, não? O âmago do problema dos ensinos de Ário era sua insistência na ideia de ter sido o Filho criado pelo Pai. O Concílio de Nicéia debateu este assunto e Atanásio defendeu com sucesso a posição ortodoxa. Mas agora, me diga você, algumas dessas heresias você já presenciou ou até cometeu alguma delas? Deixe aqui suas experiências nos comentários. Se gostou, considere se inscrever nesse canal, deixar o seu like e, se Jesus não voltar, até o próximo vídeo.